Vibe Mundial FM. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o Wanderley Paz, psicanalista, terapeuta holístico, e falei uma frase com uma certa redundância, né? Só se deve valorizar os sacrifícios válidos. Não, se eles não são válidos, é importante que você dê valor a eles, né? E o que seria um sacrifício válido? Algo que foi feito em prol do coletivo. Alguém estudou muito, se sacrificou para inventar a anestesia. Super válido, olha quanta dor foi evitada, quantas cirurgias que eram quase que impossíveis de serem feitas, são feitas através da anestesia, por exemplo. Quando nós pensamos em Jesus crucificado, tem a ver então esta crucificação com um sacrifício. Então hoje, chamada Sexta-feira Santa pelo mundo cristão, fala-se de Jesus crucificado. E aí as controvérsias, teria ele morrido na cruz, alguém retirou da cruz, ele foi viver em outro lugar, ressuscitou, né, ascensionou naquele momento, já era ascensionado, enfim. Tirando as controvérsias do lado, vamos pensar então na crucificação, que era uma condenação feita pelos romanos, era uma punição feita pelos romanos para os vários crimes que eles achavam que se cometiam nessa época. Mas muitos falam que Jesus fez esse sacrifício para nos salvar. Bom, seria muito cômodo também alguém fazer um sacrifício e você não ter nenhum trabalho para salvar o que é bom de sua mente, dos seus sentimentos, de suas atitudes, ou seja, a sua própria alma, a parcela consciente da sua individualidade. É claro que um mestre como Jesus fez de forma consciente o que tinha que ser feito. Tanto é que ele está lá nas Escrituras, que ele disse para Judas: vá e faça o que tem que ser feito. Então já havia todo um plano por trás de tudo isso. Mas esse plano nem sempre é entendido pelos simples humanos. Todos os planos transcendem muito a consciência humana, não que se queira se esconder algo dos humanos apenas para que deixe os ignorantes, não, e sim para o bem deles mesmos, dos próprios seres humanos. Então, sexta-feira, sexto dia da semana, dia do raio vermelho, dia de Vênus, sexta-feira da chamada paixão, a paixão de Jesus pelo mundo, né? Deveria ser do verdadeiro amor pelo mundo. E visto que a paixão é uma coisa que às vezes é impetuosa, né? Ela é de ímpeto, é uma coisa de impulso, enquanto que amor não, ele é perene, constante, com várias nuances e matizes. E então aí o sacrifício válido, o que você escutava na frase de Jesus Cristo Superstar, ou na peça Rare, né? Jesus Cristo Superstar, qual é a razão deste sacrifício? Essa era a pergunta formulada no filme Jesus Superstar, ópera rock, que fez muito sucesso nos anos 70. Então, qual a razão desse sacrifício? Aparecia Judas cantando em forma de ópera e fazendo essa constante pergunta. E eu falo, numa de minhas aulas dos arcanos maiores, correspondente ao primeiro estágio da Kabbalah hermética, sobre isto, que a razão desse sacrifício é uma razão especial que você percebe quando você procura ser sensato, equilibrar as coisas. Quando você fica solidário, você está procurando dentro de si próprio, externalizando a essência crística que mora em você. A essência crística que não faz aquilo pelo vil metal. Simbolismo aí, na época de Judas e os 30 dinheiros famosos, que não faz aquilo por cargo político, que não faz aquilo por qualquer interesse menor, mesquinho, individual. Faz porque, como alma que tem consciência, espírito e alma com consciência do todo, procura fazer aquilo desprendido de qualquer interesse menor. Então, sim, isso corresponde às energias do raio vermelho, a energia do altruísmo, de você ajudar o próximo
por puro altruísmo, como fazem muitos que trabalham na linha de frente, médicos, médicas, pessoas que trabalham na linha de frente de alguma forma ajudando, orientando seus pacientes a se cuidarem antes mesmo de pegar um vírus como este ou pós ter pego, orientando seus pacientes de alguma forma para que, se pegaram, não se torne algo grave. Isso sim, isso é um sacrifício válido, isso resgata o karma de quem faz e ajuda também a abrir um pouco a mente daquele que recebe esta ajuda. Esta é a essência crística que se deve pensar num dia como este. Me lembro quando eu era criança, a chamada Sexta-feira Santa, tinham musiquinhas bem tristes, músicas assim suaves, mas tristes, ao mesmo tempo de uma forma que nada podia ser assim muito cantarolado, nada, nem muita publicidade, em quase todo o rádio. Eu, quando criança, não se tinha televisão, ou poucas pessoas tinham. Eu nasci em 1952, então 5 anos de idade, 6, poucas pessoas tinham TV, e aí o rádio, então, tocavam músicas quase que fúnebres. Então, é aquela coisa bem religiosa. Se pedia para que os carnívoros não comessem carne nesse dia, e tinha até uma história assim, de que as pessoas que eram chegadas em comer linguiça, né? Então tinham histórias que a pessoa guardava linguiça escondida para comer na Sexta-feira Santa, e quando abriu o armário para comer aquela linguiça, a linguiça virava uma cobra. Isso assustava muito as crianças da época, principalmente nas famílias carnívoras, né, que era muito comum nos anos 50 no Brasil, as pessoas comerem linguiça, chouriço, bife, coisa que diminuiu bastante agora, com a maior quantidade de vegetarianos, veganos, né? Pessoas que procuram, se comem ainda carne vermelha, comer menos carne vermelha. Então tinha isso também. Mas veja, fala-se de morte, de sacrifício válido representado por uma crucificação. O arcano 12 de Hermes, que é anterior ao chamado cristianismo, tem alguém de cabeça para baixo. Alguém de cabeça para baixo é a lâmina chamada O Enforcado, lâmina número 12. Mas se fala que Pedro, um dos apóstolos de Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por que será que ele fez isso? Havia algum conhecimento dessa parte hermética para simbolizar o próprio sacrifício válido? Enfim, tudo isso deve ser pensado, refletido pelo esoterista. Não importa de que escola esotérica você venha, que livros você tem lido. Eu tenho lido Blavatsky, estou ligado ao círculo esotérico da comunhão do pensamento, tem um espaço que eu frequento, ou mais do que um, que se fala de esoterismo. Parabéns! Quando você chega no esoterismo, você não está preso somente a uma religião. Você já passou por várias religiões e respeitou e continua respeitando todas elas, mas você tem um pensamento aberto entre o esoterismo, a transcendência e também a ciência. Esta é a energia que nós chamamos de faixa alquímica azul. Quando você procura, então, ver o que tem de esotérico por trás das comemorações, dos mitos, das alegorias, do simbolismo, que tem de esotérico por trás do carnaval, da Semana Santa, do sábado de aleluia, enfim, dos mitos, das alegorias, contos, tudo isso ligados muitas vezes ao cristianismo, ou ao brahmanismo, budismo, e procurar ver o que você tira de lição desse chamado drama solar, que tem a ver com um ideal que ele é traído em algum momento, simbolicamente, então entra uma outra energia intrusa, cria-se uma outra energia diferente, procura-se uma adaptação melhor, não conseguindo, tudo volta a estaca zero, como aconteceu no dilúvio, e depois recomeça novamente. Então, depois da morte, tem a ressurreição.
Então aí mostra isso no arcano 12, sacrifício válido, arcano 13 já fala de morte e renascimento. Há o mito também da ave fênix, que renasce das cinzas. E no cristianismo, essa ressurreição, quando fala que Jesus sai do seu túmulo e levita, vai para o espaço, é visto por Maria de Madalena, que começa depois a falar isso para os seus discípulos. Isso acontece então e é comemorado no sábado, o conto sobre isto, falando dessa ressurreição, que Mestre Jesus aparece depois da possível morte para outros apóstolos. Outros falam que ele viveu muitos anos na Índia, na Caxemira, e ficou lá até a sua velhice, que já encontraram até ossadas de Jesus e seus irmãos, e outros falam que não. Outros questionam se realmente Jesus existiu. É importante que nesses questionamentos você procure ver que na vida de um mundo escola como este, e provavelmente em outros mundos escolas que existem em nossa galáxia, sempre quando você tem algumas certezas, sempre que você obtém algumas respostas com respaldo nas coisas que acontecem, muitas outras dúvidas surgem, muitas perguntas surgem. Para cada uma resposta, no mínimo 7 perguntas, 12 perguntas, e isso vai exponenciando. E isso que é o grande encanto da vida. Certezas e incertezas. Princípio da incerteza que se ouve falar até na física. Agora, a ressurreição após a morte, a primavera depois do inverno, a ave fênix, né, que simbolicamente renasce das cinzas, sábado de aleluia. Quando criança, a gente se divertia em pegar roupas velhas, colocar um chapeuzinho, encher as roupas de jornal, fazer o que chamavam de Judas, que a gente nem sabia do que estava falando, colocar num poste, malhar o Judas, não sabendo exatamente o que estava falando. Era um simbolismo de libertação. E no sábado da aleluia havia o chamado grito de carnaval do sábado da aleluia. E na sequência, o domingo de Páscoa, símbolo da paz. Páscoa essa que é anterior ao cristianismo. E é onde muitos povos ainda hoje pintam ovos de ave mesmo, pintados, coloridos, e aí se transformou aqui nos ovos de chocolate, né? Então você vê que há uma sequência, depois vem a famosa quaresma, 40 dias, né? Tem a quaresma que tem a ver com 40 dias pós a morte de Jesus, que é época de resguardo para algumas coisas. Você ouve falar de quarentenas que algumas grávidas usavam. Até hoje, quando astronautas chegam do espaço, se fala de quarentenas. Então aí lá vem o número 40 dias no deserto, o povo vagando. Quando há uma insistência num determinado número, uma insistência ou uma recorrência sobre morte e ressurreição ou reencarnação, a verdadeira mente científica fica aberta para ver o que tem por detrás disto. Científica significa tomar consciência também. Tomar ciência e ter essa consciência. Então, representa isto. Bobagem você ter uma filosofia fechada, que se torna dogmática, torna-se uma ideologia, e aí mesmo que aquilo tenha cara de ciência, tenha equações para explicar, se torna dogmática, já não é tão aberta. Tanto é que depois de ali algumas décadas, às vezes algum século, aquilo é superado por aquilo que se não dava como verdade, aparece como tal. Então, quando se falava em bilocação, seres ou objetos que estariam em 2 lugares ao mesmo tempo, enquanto não se vislumbrou a física quântica, se achava que isso era uma simples fantasia. Agora você vê falar de bilocação ou do não local no conceito da física quântica. Como esoterista, você deve respeitar os contos hebraicos, cristãos, enfim. Mas veja o que tem por trás daquele simbolismo. Adão e Eva e a maçã. Seria mesmo só um homem, uma mulher e uma maçã, dessa maçã que tem na sua cozinha, na maçã que você come no café da manhã? Ou é algo simbólico esse fruto proibido?
a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, no meio do jardim do Éden, era uma árvore mesmo vegetal? Ou isso é um simbolismo também a ser estudado? Tudo isso e muito mais, nós vamos ter esses assuntos constantemente. O meu programa corriqueiro às quintas-feiras, às 14 horas. Estou hoje aqui excepcionalmente nesse horário com vocês. Sou o Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Vibe Mundial 95,7.